FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, apresenta. O universo é cheio de mistérios. Por exemplo, a gente acha que conhece muita coisa por aí. 95% ou mais, a gente não sabe o que é, do que é feito. A física, para mim, eu acho ela parecida com a matemática, porque ela observa a natureza para tentar prever o que vai acontecer. A física está no dia a dia e é mais fácil de entender assim, porque se você entende uma coisa complexa, mas você vê acontecer, normalmente ela faz mais sentido. Acho que a física estuda os fenômenos da natureza, assim, tanto a consequência quanto o processo. Olha, eu acho que para mim a física estuda meio que o desconhecido, assim. Eu, particularmente, não me dou muito bem com números, mas para mim a física é muito mais do que números. Para mim, que não estudo física profissional, é mais no meu viver, sabe? Ela está sempre presente. Meu nome é Laertes Sodré, sou astrônomo, trabalho no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. E hoje em dia eu estou aqui trabalhando ativamente no que a gente chama de surveys, ou levantamentos de galáxias. O que é esse tipo de pesquisa? Nosso objetivo é fazer um mapa em 3D, tridimensional, da distribuição de galáxias no universo. Quando eu estudei física, nos anos 70, a gente achava que o grosso do que nós chamamos de coisas era constituído por átomos com prótons, nêutrons, elétrons em volta, coisas desse tipo. Hoje em dia, nós temos uma visão já muito diferente. A gente, na verdade, não sabe do que são feitas as coisas. Essa é a grande certeza que nós temos hoje, por incrível que pareça. A gente só sabe mais ou menos o que constitui cerca de 3 a 5% do universo. 95% a gente acha que é feito de coisas que a gente chama de matéria escura, energia escura, cuja natureza nós não sabemos o que é. A matéria escura é a responsável pela coesão de grande parte das grandes estruturas do universo. Se eu tenho um aglomerado de galáxias, um grupo de galáxias, o grosso da matéria aí que mantém esses objetos juntos é a matéria escura. Um outro fenômeno mais complicado ainda é a energia escura. Do ponto de vista do universo como um todo, você já deve ter ouvido falar que o universo está em expansão. A energia escura, ela é a responsável pela aceleração da expansão. Devido à atração gravitacional, a gente esperaria que essa expansão ela fosse se dando, mas que a expansão fosse sendo desacelerada. E qual não foi a surpresa quando, no final dos anos 90, se verificou que, na verdade, ao invés de estar sendo desacelerada, a expansão está sendo acelerada. Eu tinha informação que a gente sabe mais sobre o universo do que sobre o fundo do mar. Mas, mesmo assim, 3% é muito pouco. Eu não fazia ideia, estou realmente impressionado. Eu só tinha uma noção de que a gente não conhecia tudo, mas não que era tanto. Eu sei que o universo é muito grande, a gente não teve nem de perto a quantidade de tempo que a gente precisa para estudar tudo, né? Cara, eu acho isso incrível, porque imagina, tem tanta coisa desconhecida lá fora que a gente não faz ideia do que é, que a gente nem imagina como pode ser, e a gente continua aqui vivendo e achando que aqui é o centro. O nosso objetivo é fazer mapas da distribuição tridimensional das galáxias. Por quê? Porque, em princípio, dependendo do tipo de matéria escura que nós temos, dependendo do tipo de energia escura que nós temos,
Isso vai gerar um certo padrão na distribuição de galáxias. Assim, estudando a distribuição de galáxias, nós podemos saber ou tentar avançar no nosso conhecimento do que são feitas as coisas. Nós sabemos que existe essa coisa que a gente chama de matéria escura pelo efeito que existe no movimento dos corpos celestes. Então, para vocês entenderem, vejam o seguinte. Aqui está o Sol e aqui está um planeta girando em torno do Sol. A velocidade com que o planeta gira em torno do Sol depende da massa do Sol e da distância do Sol ao planeta. São as leis de Kepler, essencialmente, isso. A mesma coisa se aplica quando estudamos estruturas em grandes escalas do universo. Então, do mesmo jeito que estudando posições e movimentos de planetas eu posso determinar a massa do Sol, estudando posições e movimentos das galáxias eu posso determinar a massa desses aglomerados de galáxias. E quando a gente faz isso, a gente verifica que tem muito mais massa lá do que aquela que a gente consegue atribuir, por exemplo, às estrelas, às nuvens de gás e poeira que existem nas galáxias e mesmo no meio intergaláctico. E a gente já tentou, né, os astrônomos já tentaram, desde 1930, quando esse tipo de observação aparece pela primeira vez, descobrir o que causa esses movimentos anômalos. E, na verdade, o que a gente imagina é que tem um tipo de matéria que está permeando o universo, permeando esses aglomerados de galáxias, que é o que a gente chama de matéria escura. Se imagina que seja algum tipo de partícula. Porém, todas as experiências feitas até o momento, até hoje, não conseguiram detectar a eventual partícula que formaria a matéria escura. Eu não gostaria de viajar pelo espaço num foguete. Eu gostaria de, se eu pudesse, assim, ver sem foguete, sem nada, sabe? Só chegar lá e ver as coisas e poder andar por lá, assim, sei lá. Primeiro que eu tenho medo de acontecer alguma coisa, nunca mais voltar, sei lá, vai saber o que vai acontecer. Eu não acho que seja bom, porque o foguete libera um monte de tipo, lixo que fica no espaço, e a gente não sabe, vai que isso um dia volta. Eu tenho uma certeza dentro de mim que existe vida fora daqui, porque eu acho que o universo é muito grande para ser só nosso. Eu não faço ideia do que existe lá fora. Eu só sei que eu acho que tem vida. Eu acho que existe coisas assim que sejam muito diferentes, uma forma de vida que não tenha o mesmo corpo que a gente. Possa ser uma geleia, alguma coisa assim, que tenha um jeito diferente. Não precisa, porque o ser humano busca algo que seja igual a ele. Eu gostaria de viajar pelo espaço, com certeza. Eu acharia muito maneiro. Eu morro de vontade de experimentar a gravidade zero. Eu acho que deve ser uma experiência única. Então eu tenho muita curiosidade. Esses levantamentos de galáxias que nós estamos envolvidos, eles envolvem estudos de grandes regiões do céu usando instrumentos de última geração. Então, para dar alguns exemplos para vocês, um projeto que eu estou envolvido chamado PFS. PFS é a sigla de Prime Focus Spectrography, espectrógrafo de foco primário. É um espectrógrafo que vai ser colocado no telescópio Subaru, lá no Havaí, no Japão. O que é um espectrógrafo? É um instrumento que decompõe a luz dos corpos celestes e que, portanto, nos possibilita ter informações sobre composição química, distância e várias propriedades físicas. É um instrumento extremamente complexo. E uma das razões é a seguinte: ele não observa um corpo celeste de cada vez, ele vai observar cerca de 2.400 de uma única vez. Esse instrumento envolve uma colaboração internacional que contém, por exemplo, várias instituições dos Estados Unidos, da França, Alemanha, Japão, China, Taiwan. É um instrumento fabuloso. Para vocês terem uma ideia, o que ele vai ser capaz de fazer? Esse instrumento ele vai medir espectros de galáxias, quasares, de objetos distantes. Então, a partir do estudo desses espectros, como o arco-íris, eu sou capaz de saber um monte de coisas sobre os astros. Por exemplo, eu posso saber a composição química, posso saber a distância. No caso específico do PFS, ambos, tanto a composição química dos astros quanto as distâncias deles, são essenciais para o nosso estudo. A distância é essencial para a gente fazer esses mapas 3D que eu mencionei. E a composição química é essencial para a gente estudar a evolução dos objetos.
Além do PFS, nós estamos envolvidos também com outros levantamentos de galáxias. Existe uma diferença fundamental entre o projeto PFS e esses outros que eu mencionei. O projeto PFS estuda os astros usando espectrógrafo, enquanto que, no caso desses outros projetos, nós usamos apenas imagens. Uma das coisas que não é, digamos, o fruto do meu trabalho particular, mas é um grande objetivo da astronomia hoje em dia, é saber se existe vida no universo. Não há razão nenhuma para a gente achar que a vida seja um fenômeno do planeta Terra. Imagina o impacto que vai ter para a própria humanidade saber que existe vida em outros lugares. Por enquanto, isso é uma especulação. E quando se confirmar? Como que isso se traduz em várias áreas do conhecimento, da filosofia à religião? São questões que a humanidade vai ter que enfrentar, certamente não muito longe daqui, há não muito tempo daqui. A astronomia profissional no Brasil, ela está envolvida em projetos de ponta e em que nós realmente estamos procurando responder às questões mais fundamentais que se colocam hoje em dia para nós, como cientistas, e para a humanidade em geral. A ciência é uma coisa fascinante. O objetivo da ciência é entender a natureza. Desenvolvendo esse tipo de atividade, as pessoas falam, puxa vida, investir dinheiro em astronomia serve para quê? Só para ficar observando o céu? Na verdade, observar o céu é o que nos move, porém, toda essa atividade que gira em torno do desenvolvimento de instrumentação acaba tendo consequências que são fundamentais para inúmeras tecnologias. Eu particularmente acredito em vida extraterrestre, inclusive uma inteligência até maior que a nossa. E eu acho que podem haver vários planetas terras também, assim como podem haver vários planetas diferentes, nenhum igual ao outro. Eu não faço ideia, mas eu realmente acredito que há muita coisa, sabe? Eu acho que é muita arrogância nossa achar que só existe o nosso universo, nossa galáxia e, sabe? E que a Terra é o único planeta habitado. Se algum dia conseguirem fazer viagens para fora do planeta Terra, como você faz para a Europa, eu não sei, eu ainda tenho receio com a coisa do foguete e tudo, mas eu ficaria bem curiosa, assim. Eu sabia que a física busca respostas para coisas que a gente ainda não tem, né? E eu acho isso massa, eu acho que é muito importante isso, que a gente sempre tem que buscar conhecer o desconhecido. Física é a matéria que eu tenho mais dificuldade na escola. E eu sei que muita gente se sente do mesmo jeito, mas se eu pudesse dar uma dica, eu diria para não desistir dela, porque é muito interessante e quando você realmente entende, é magnífico. A FAPESP tem sido fundamental no apoio a esses projetos. E o nosso objetivo com a nossa pesquisa é justamente lançar uma luz sobre esse lado escuro do universo.